E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter um videozinho diferente, um videozinho bem legal. Antes da gente começar ele, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam do desenho Pokémon. Se vocês não gostarem, esse não é um vídeo para vocês, infelizmente. Mas fica que você vai começar a gostar, porque tem muita coisa interessante vindo por aí. Eu sou Luiz Antônio e junto com a professora Kézia Paula, nós vamos falar um pouquinho sobre os Pokémons botânicos. Em primeiro lugar, a gente tem o Jumpluff, que é um Pokémon que é levado pelo vento muito facilmente. E que a gente pode notar uma semelhança muito interessante com o Aquênio, que é o fruto do dente de leão. Que é essa bolinha branca, que a gente pode ver no Jumpluff e na estrutura que a gente destacou, e que ela é muito bem levada por conta da sua leveza e pelo vento. Então aí está uma inspiração para a formação do Jumpluff. Mas a parte botânica e inspiração não para por aí. A gente precisa, para formar o Jumpluff, do Skiplum e do Hoppip, que são outros pokémons em que fazem uma alusão tanto à flor do dente de leão, quanto à folha do dente de leão. Então a flor fazendo o Skiplum e o dente de leão sua folha fazendo o Hoppip. E a gente combina que o corpo vegetal forma uma estrutura reprodutiva. Olha como as coisas se casam perfeitamente, gente. Segundo lugar, a gente tem o Victreebel, que é um Pokémon que é baseado ali na família Nepenthaceae. Essa família, ela tem a sua característica de ser carnívora e ela é uma espécie muito legal de se entender. E aí ela faz essa alusão, um tanto quanto dramática em relação ao medo, né, que a gente causa, da sua morfologia em forma de jarro. E olha aí que legal que ficou esse trabalho, muito bem feito e que chega a dar um pouquinho de medo. O que vocês acham? Respondam aí nos comentários. Mas não para por aí a relação de plantas carnívoras que servem de inspiração. A gente tem também o Carnivine, que foi usado, né, como um Pokémon, mas que a sua inspiração foi a Dioneia, que é uma outra planta carnívora que acaba tendo essas estruturas que nem dentes, digamos assim, que acabam sendo importantes para a captura de invertebrados e para poder ter a sua alimentação. Mas calma, não precisa ter medo delas não. Elas não vão pegar a gente, elas estão só nos desenhos. E dentro do mundo biológico, elas não são capazes de comer a gente não. Acalma o coração. Terceiro lugar, o Pokémon Bonsuit. O Pokémon Bonsuit é um Pokémon que é baseado no fruto mangostim e representa a forma não evoluída da Tsarena. Como vocês podem observar, a morfologia, o corpinho do Pokémon Bonsuit é totalmente semelhante ao fruto mangostim, como por exemplo o cálice, a corola e esse pedúnculo que está representado no Pokémon. Além disso, essa parte roxa do Pokémon que vai formar o corpinho dele é semelhante ao epicarpo do fruto. E a gente tem essa parte branca, que é a porção mais carnosa do fruto, semelhante a essa parte mais branca do corpinho do Pokémon. O mangostim é conhecido como a rainha das frutas, e quando ele adquire sua forma evoluída de Pokémon, ele tem um formato mais humanoide, mas as referências ainda vão permanecer. As referências que a gente pode observar é como, por exemplo, a coroa da Tsarena, que vai relembrar então, vai trazer uma referência a esse título do mangostim de ser a rainha das frutas. Quarto lugar, os cactos representados por pokémons. O primeiro deles é o Maractus, que é um pokémon que representa os cactos com flores rosas. Além dessas flores rosas na cabeça do Maractus, eles também possuem espinhos amarelos distribuídos pelo corpo, que vai representar os cactos. Outros exemplos de pokémons baseados em cactos é a Cacne e o Cacturne. Além de ter um corpinho muito parecido ao dos cactos, eles têm um estilo de vida que vai representar a economia de água nos cactos. Durante o dia, eles ficam imóveis para evitar perda de água, e à noite eles são mais ativos.
Obrigado pela fala, Kézia. Mas eu fiquei me perguntando, a gente tem pokémons brasileiros? Evidentemente que sim. Claro, muitas das espécies que a gente comentou ali no vídeo, né, dos 4 principais, a gente tem no Brasil. Mas e se a gente tivesse alguns pokémons específicos da nossa fauna e flora? E se eu te disser que tem? É claro que tem. O biólogo Fábio Meirelles acabou criando mais de 150 pokémons, não é pouca coisa, relacionados à nossa fauna e flora, específicas, mas não tanto específicas assim em relação aos vegetais e às faunas, mas que tem sim uma certa semelhança com a nossa fauna e flora riquíssima. E para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a fauna, utilizando 3 exemplos principais. Eu sei que não tem muito a ver com o tema, já que os pokémons são botânicos, mas são curiosidades que a gente tendo por conta dessa diversidade que o próprio Fábio coloca nos pokémons. Para começar, a gente tem o Balfin, que é uma versão do Boto cor-de-rosa. Olha como é que ele é cuticute fofinho. Outra versão, essa um pouco mais amedrontadora, é a versão do Pokémon do Jacaré Papo Amarelo, o Bolidor, que é um Pokémon que relaciona mesmo o Papo Amarelo, como a gente pode ver na própria imagem. E por fim, um invertebrado que a gente tem sempre presente nas nossas casas, chega até a dar medo em algumas pessoas, que é a mariposa, serviu de base para criar a Fake Liqua, que olha como é que ela é, coisa mais linda, chega a ter uma majestade, né, nesse desenho. Confirma comigo, Kézia? Confirmado, Luiz, muito linda. Para representar a nossa flora, ele trouxe o Edrundium. O Edrundium é um Pokémon inspirado no maracujá. Então, como vocês podem perceber, a cabeça do Edrundium é muito semelhante ao maracujá que a gente compra, por exemplo, no mercado. O Cessinus é um Pokémon inspirado na mamona. E nós temos a Pib, que é uma pimentinha. A Pib, que tem essa cabeça muito semelhante à pimenta, possui o restante do corpo muito parecido com o restante da planta da pimenta. Exatamente, Kézia. Muito obrigado pela sua atenção, pessoal. Agora, deixa aqui nos comentários para mim, para Kézia ver depois, o que você achou dessa aula. Gostou, não gostou? Qual Pokémon brasileiro você mais se surpreendeu? Muito obrigado pela atenção, pessoal.